graça e a paz do Senhor esteja sobre você neste momento. Vamos ler o que diz em Hebreus, no capítulo 5, versículos 11 até o 14. Diz assim: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido alimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a maturidade que é tão necessária em nossa vida, em todas as áreas. Aqui nós vemos, resumidamente, um texto falando sobre pessoas que já deveriam ter uma certa maturidade, já deveriam viver uma certa maturidade, mas ainda se comportam como se fossem crianças, que não sabem discernir o bem quanto o mal, o certo do errado. Ainda não podiam se alimentar de alimento sólido, isto é, uma palavra mais forte, mais experimentada, e precisavam se alimentar de leite, como se fossem meninos ainda. Como você definiria a sua maturidade conjugal? Agora estamos falando de conjugal. Como é o seu comportamento de marido, de mãe, de pai, esposo, de filho? Será que são comportamentos como o que o texto mencionou, lentos? São crianças? Ou será que vocês já se consideram adultos experimentados? Bonsai. Quais seriam as características de um bonsai? O bonsai é uma réplica de uma árvore da natureza em miniatura. O bonsai simula os padrões de crescimento, os efeitos da gravidade sobre os galhos, além das marcas do tempo e da estrutura geral dos galhos. Não existe semente de bonsai. Bonsai não é uma espécie vegetal específica, mas sim uma técnica utilizada em árvores com o objetivo de torná-las uma miniatura. Não existem árvores de bonsai, mas árvores que se transformaram pelo processo de bonsai. Então pode-se dizer que bonsai é algo que teria potencial para ser grande, para produzir bons frutos, mas alguém preferiu que ela fosse uma miniatura, algo que tivesse frutos bem pequenininhos, ou que talvez nem tivesse frutos. Todos nós passamos também por fases da nossa vida. Bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Essa é a ordem natural da vida, e para cada uma dessas fases nós vemos características que precisam permear isso. E o que define cada uma dessas fases é a idade. Apesar de eu não concordar, porque tem muito homem de 16 anos e tem muitos meninos de 30. As pessoas deveriam ser definidas pela sua maturidade, não pela idade. Mas como nós mensuraríamos isso no dia a dia? Seria muito complicado, então precisamos aceitar essa definição de que a idade define a fase da vida da pessoa. Na nossa vida conjugal, da mesma forma como na vida humana, nós também precisamos passar por fases. Nós temos a fase do namoro, com alguns comportamentos um pouco mais imaturos, mas com o passar do tempo, com o passar dos anos, o noivado, o casamento, nós precisamos viver a maturidade do nosso relacionamento. Nós precisamos nos comportar de maneira responsável, com atitudes que venham refletir as características de um relacionamento amadurecido. Mas o grande problema é que muitas pessoas decidem firmemente que não vão crescer, não vão se desenvolver, não querem amadurecer. Eles preferem ser eternos bonsais. Aí a esposa ou o marido chama atenção, reclama, briga, mas o outro não quer mudar. Ele quer continuar vivendo no meio, por exemplo, dos seus amigos bobões, imaturos, verdadeiros moleques, com atitudes e características de moleques, mesmo que já sejam adultos. E isso detona qualquer relacionamento. A esposa, por exemplo, quer ser realmente uma esposa, ela quer se sentir assim.
ela quer ter a proteção, o cuidado, o zelo do seu marido. Ela quer ter um sacerdote dentro da sua casa, mas ela tem um moleque, ela tem um bonsai. Então esse homem não cumpre os seus prazos, não cumpre compromissos, não tem horário, não para emprego nenhum, é cheio de coisas para fazer fora os compromissos da sua casa. Ele está envolvido em diversas brincadeiras, situações com seus amigos, e a casa está precisando dele, a sua esposa está precisando dele, os seus filhos estão precisando dele, mas ele está com seus amigos, ou fica no celular, ou dorme até tarde, ou fica lá no videogame brincando, não quer estudar, não tem mais interesse em crescer, não quer se desenvolver, não tem sonhos, não tem projetos para o futuro. Nada contra quem gosta de ver televisão, quem gosta de jogar o seu videogame. O problema é quando isso se torna uma prioridade para nós, para a nossa vida, em detrimento da nossa família, dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades. Ou então vamos trocar um pouquinho, vamos falar agora da esposa que decidiu ser do lar. E aí o marido chega em casa cansado, com fome para almoçar, as crianças estão largadas, não estão prontas para ir para a escola ainda, a casa está uma verdadeira bagunça, não tem refeição pronta. E ele talvez tenha uma hora e meia para almoçar. Ah, desculpa meu amor, eu me perdi na hora, dormi até mais tarde, como aconteceu ontem, antes de ontem, antes. Depois eu fiquei no celular, me perdi no horário, no WhatsApp, no Facebook, bate papo com a vizinha, faz um lanchinho, come um pãozinho. À noite você vai ter uma janta e aquele marido tem que fazer um lanche, correr para o trabalho e passar parte da tarde só com aquele lanche por causa de uma esposa bonsai. Quanto tempo o seu relacionamento vai aguentar esse tipo de coisa? Esse tipo de atitude, de comportamento? Você vai ser abandonado se continuar assim. Você vai se casar de novo achando que o problema estava no primeiro marido ou na sua primeira esposa. Mas, novamente, você vai passar pelos mesmos problemas. Por quê? Porque você precisa mudar. Claro que todos nós teremos os nossos momentos de brincadeira, os nossos momentos de descontração, de sermos crianças. Mas na hora do sério, chame a responsabilidade para você. Deixe de ser bonsai e escolha ser, decida ser uma gigantesca árvore frutífera, onde a sua família pode se abrigar, onde a sua família pode se alimentar dos seus frutos e ficar ali, na sombra, debaixo de seus galhos. Essa decisão é para você, essa decisão não é para amanhã, essa decisão é para hoje, porque você não sabe há quanto tempo o seu relacionamento já está suportando isso, quanto tempo mais ele vai suportar. Não fique chateado. Essa é uma mensagem um pouco mais indigesta, digamos assim, mas é algo que o Espírito Santo precisa falar forte aos nossos corações, porque existem muitos relacionamentos que já foram destruídos por causa de cônjuges bonsais. Decida crescer e decida hoje. Que você fique na paz, que excede a todo o entendimento.